É um livro onde tu tens quadros com padrões de pensamentos, a horas que tens, o que é que fazes, o que é que fizeste quando o tiveste, e não sei o que. É incrível, não? Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. António Raminhos, este homem de 92. 1,92 m, chora sempre em filmes de animação. Mas também é grande fã de tudo que são lutas marciais e do Jackie Chan. Um homem muito sensível, mas que, ou talvez por isso mesmo, diz muitos palavrões. Só que é o único lá de casa. As suas 4 mulheres não herdaram a mania. Aqui também não dizemos. Lá em casa também passa a vida a dizer às miúdas, tem 3 filhas, não é? Passa a vida a dizer às miúdas para desligarem as luzes, e agora todos os pais e mães que nos estão a ouvir estão a acenar, sim. Mas depois deixas sempre a luz acesa do teu escritório e também a televisão. Sim. Confere. Adora sopas alentejanas de espinafres com queijo fresco. Deve ser maravilhoso. Sim, era a minha mãe que fazia. E a Catarina sabe fazer isso muito bem. Ai, que bom. Tenho que ir lá à casa. Deve ser Quando ótimo. quiseres. Agora, quando comes sem vontade, ou porque não gostas, ou porque não tens fome, comes de boca aberta. Eu vi logo, foi a Catarina, não é? Tu estava a falar com Com certeza. Isso é aquela dica que só ela é que sabe. Eu já estava desconfiado. Mas a partir daí, sim, como Então, é óbvio. eu quando falei com ela também pedi a ti. Sim, é verdade. Gosta de ouvir Metallica, Faith No More, também hip-hop, e cada vez mais gostas de música para relaxar, mesmo de meditação. Sim. Maravilha. Quando metes uma coisa na cabeça, tens de fazer logo. Isso é ótimo. Agora, Nem sempre. pois é isso, depois quando procrastinamos. Agora, se estás a meio de um jogo da PlayStation e as meninas têm de esperar, porquê? Porque não podes ir logo para a mesa. Meninos, para a mesa. Isso é recado. E és tu que não vais lá. O já vou e espera aí, não são as miúdas, és tu. Isso é recado. E quer dizer, ainda serve para mandar recados este podcast. Fica o desabafo, as queixas. Lavar roupa. Dizer roupa, como é que chama o podcast? Roupa suja. Roupa suja. Tens o sonho de ir ao Japão, és fascinado pela cultura nipónica, pela disciplina e pelo foco, lá está. E queres mesmo ser disciplinado e organizado e levantaste mais cedo para meditar ou para treinar, e lá está, raramente acontece. Sim. Sim, raramente acontece. Sim, raramente acontece. Está no mundo da fantasia. Mas olha, não é só roupa suja, porque como és muito distraído, temos de te dizer, olha para mim, e uma vez focado, és um excelente ouvinte e conselheiro. Isso também é verdade. Vês? Sim, mas tem que me chamar a atenção. E o engraçado é que as miúdas também me chamam a atenção já. Já aprenderam com a mãe? Às vezes estão a falar comigo e eu tenho déficit de atenção. Não é uma coisa muito proeminente, mas está presente o suficiente para elas estarem a falar comigo, e eu começo a fazer outra coisa qualquer e elas de repente começam tipo até bater, pai, olha, batem palmas para me chamar a atenção. Não é por mal. É sem querer, já está. Sim. Mas eu tenho isso com o meu marido, que está a fazer qualquer coisa no telemóvel e eu estou a falar e ele começa, ou continua no telemóvel, e eu paro e digo, não, eu vou esperar que acabes. Não, mas eu estou a ouvir. Não, mas eu vou esperar que acabes. Mas eu não estou mesmo a ouvir. Claro, ninguém está. Agora, posto isto, o que lê o nosso convidado de hoje? Quais os teus hábitos de leitura? Olha, estão muito mais presentes nos últimos anos do que estavam. Eu tenho muita pena de não ter sido incutido o hábito de leitura quando era pequeno. Não sei porquê. Porque quer dizer, se calhar até sei, porque venho de uma família disfuncional. E a malta estava toda a borrifar uns para os outros. Se calhar também não querias. Não sei, eu acho que é mesmo falta de... como eu sempre lidei com as questões da perturbação obsessivo-compulsiva e também déficit de atenção, então, como não tinha orientação, se calhar também nunca me senti virado para isso, para a leitura. Eu acho que se me tivessem chamado mais a atenção, ajudado a incutir um bocadinho esse hábito, se calhar eu tinha aproveitado muito mais. E portanto foi só uma coisa, como uma data de atividades que eu só comecei a desenvolver mais na vida adulta. Mas não tinhas a sugestão? Sim, não tinha a sugestão. O meu irmão já não estava em casa, a minha irmã eu raramente a via porque já era mais velha do que eu e já tinha a vida dela com os amigos e isso. E depois os meus pais, o meu pai lia livros de banda desenhada de cowboys. Era Lucky Luke. Não, eram uns... é muito engraçado. É uns livros, eu nunca mais encontrei aquilo. Em casa dos meus pais deve haver. São uns livros de quadradinhos, de bandas desenhadas, de guerra ou de cowboyadas, westerns, mas sérios.
Uau! Com violência e tudo? Com violência, sim, são histórias... Então nem te deixava ler, porque não era para a tua idade. Opá, sim, ele tinha aquilo e ele folheava, era a única coisa que ele lia. E então os meus hábitos nunca estiveram assim muito presentes e agora estão muito mais. Nos últimos anos eu tenho-me dedicado mais à leitura. Mas é mais livros técnicos, não é? Eu gosto muito de ler livros técnicos, praticamente só leio livros técnicos. Ok. Não leio mais nada. Comédia, psicologia... Olha, aliás, eu acho que os meus hábitos de leitura começaram a mudar exatamente quando eu comecei a dedicar-me mais à comédia. Tinhas que estudar. Sim, foi mais ou menos por volta de 2006, talvez. Portanto, já foi muito tarde, eu tinha para aí 25, 26. E eu comecei a mandar vir muitos livros da Amazon em inglês de comédia, porque cá não havia literatura sobre o assunto. Não é, a comédia tem alguma técnica, mas sobretudo para estimular também a criatividade. Então, mandei vir livros sobre escrita para televisão, escrita para rádio, escrita guionismo, escrita de sketches, livros específicos sobre stand-up comedy, técnicas para estimular a criatividade. E leste isso tudo? Li todos os que eu encomendei, li e tinha muito prazer em ler, sabes? Havia um prazer diferente em mandar vir livros de fora dos Estados Unidos. É diferente, não é? Parece que o papel tem outro... eu não sei explicar, sim, mas... até a capa é diferente. Sim, mas parece que é um presente para ti. Tu estás a receber uma encomenda da Amazon. É Natal! Exato. É Natal. E eu encomendava, nunca encomendava só um, encomendava uma data deles para sair mais barato. E tu pagas, e quando recebes à mesma são presentes, porque já não te lembras que pagaste. Exato, nem me lembro que paguei, já nem me lembro às vezes que livros é que encomendei, porque aquele de vindo... Porque depois eu, em vez de mandar vir tipo de Inglaterra ou de Espanha, que eram mais perto, eu mandava mesmo vir não, eu quero que venha dos Estados Unidos. E ficava um mês e tal. E pagavas portos de envio. E pagava, mas eu fazia outro truque, tenho amigos meus que têm família nos Estados Unidos e quando eles iam lá, eu mandava para a casa deles e eles traziam. Ok, eu tinha isso com uma amiga que vivia em Inglaterra, também não se pagava portos de envios para lá. Então fazíamos uma coisa, agora até é feio dizer isto. Eu enviava para a casa dela os livros e ela enviava por correio pela empresa dela. Opa, olha. Não, mas era a empresa a pagar, não é correto? Deixa lá. Mas hoje, pronto, já em Portugal temos online. É bem da cultura. Exatamente. E depois, hoje está tudo mais acessível. Hoje já é mais tranquilo. Mas por acaso, há muito tempo tenho lá esses livros todos, emprestei muita gente também. E devolveram-te? Houve um... demorou tempo. Houve um que demorou mais tempo, outro veio, mas eu digo logo sempre: isto tem um V de volta. E tu sublinhas? Deixa-me pensar, sublinho. Gosto de apontar, tenho um caderninho. Tiras notas? Tiro notas. Prefiro, não gosto de estar a estragar o livro. Ok, eu sublinho a lápis. Sim, eu gosto de tirar notas porque depois às vezes, quando quero rever coisas, vou só às notas. Pois. Não vou ao livro. Porque é estudar. E isso acontece com os livros também de psicologia. Quando eu comecei, por volta de mais ou menos da mesma altura, 2 a 3 anos mais tarde, quando comecei a estudar mais a questão da perturbação obsessivo-compulsiva, há livros técnicos sobre a perturbação obsessivo-compulsiva e livros muito específicos escritos por pessoas que passaram por isso ou por psicólogos. E então lá mandava vir mais uma remessa de livros, tudo em inglês, e esse fazia a mesma coisa, tirava apontamento. A esse eu já tinha mais a tendência para sublinhar. Mas também tirava muitos apontamentos, muitas ideias desses livros. Esse é um dos livros que tu trouxeste, que é When in Doubt, Make Believe, do Jeff Bell. Jeff Bell era radialista, acho eu. Exatamente, essa senhora radialista que sofre de OCD. Como é que é OCD em português? É perturbação obsessiva-compulsiva, é POC. Pronto, ok. E também só li em inglês esses temas, então Obsessive Compulsive Disorder. E ele primeiro escreveu sobre ele, o primeiro livro, que já foi também um sucesso. Sim. E depois então percebeu que com terapia, enfim, é uma doença mental, não é curável, mas dá para ajudar. Então escreveu este livro, que até entrevista pessoas, conta lá. Esse livro, When in Doubt, Make Believe, é engraçado porque é o livro que eu mais recomendo a pessoas que lidam com estas questões e às vezes me perguntam o que é que fazes, o que é que te ajuda, o que é que lês. Eu falo muito deste livro porque este livro é muito prático. Aliás, foi com base nos livros que eu li que me fez também escrever o meu livro sobre o tema, porque tu identificas-te com as partilhas dele, identificas-te com o processo mental, portanto
acaba por estares a fazer terapia, sem obviamente, não podes descurar a tua terapia a sério, não é? Mas o livro é uma identificação. E esse livro é muito curioso, porque ele tem obsessões que eu próprio já tive. Por exemplo, o medo de ter atropelado pessoas e não reparar é uma coisa super estranha, mas acontece muito na perturbação obsessiva compulsiva. Imagina, tu vais no carro à noite, nem é preciso ser noite às vezes, ou numa rua muito movimentada e de repente o carro passa por cima de qualquer coisa, pum bum, faz aquele pum bum, e de repente assola o pensamento: e se eu atropelei alguém e não reparei? E se alguém, uma criança, ou seja o que for? Isso é horrível. Mas paras o carro? Há pessoas que ele falava disso exatamente, de voltar atrás e fazer o percurso não sei quantas vezes a perceber se havia alguém, ou se havia polícia, ou se havia confusão. Não parou logo, foi remoer e sim, ficas a remoer, ficas a ruminar sobre isso. E eu já tive essas atitudes também. Ou, por exemplo, eu já tive o medo de buzina, às vezes ir no trânsito, cometo um erro ou qualquer coisa e buzina. Agora já não faço isso há uns anos porque estou muito mais tranquilo. Mas eu era muito gajo de refilar no trânsito. E buzinar e depois pensar e reparar que depois no carro que vai à frente é uma pessoa mais velha e eu pensar: e se a pessoa agora se irrita comigo e tem um ataque cardíaco e morre e a culpa é minha? Estás a ver? Volta que isto dá. Eu estou a rir, mas não estou a gozar. Sim, não há problema. Achas que... Não, mas estou a rir também porque o meu marido buzina muito, tanto espero que ele ouça isso. E eu já cheguei a ir atrás de um carro para certificar-me que a pessoa estava bem nos minutos a seguir. Estás a perceber? E então ele tem mas muitos... isso também é um altruísmo. Portanto, não és self-centered, não és só virado para ti. Não, o problema é que é um exagero. Percebes? Pois tu sofres com isso, mas também te preocupas com o outro. Sim, mas é um... ainda não adivinha a pensar isso. Eu acho que as pessoas com perturbação obsessivo-compulsiva é muito difícil serem más pessoas. Não é uma coisa tipo, eu sou muito boa pessoa. Não, tem a ver com o facto de que ser má pessoa causa um desconforto extremo. Estás a perceber? Em várias coisas. Então é muito difícil uma pessoa que seja obsessiva-compulsiva praticar o mal de forma consciente. Se já tens culpa por tudo e por nada, claro. Imagina se fores de propósito. Não é? E então esse livro fala muito dessas partilhas dele, e ele fala de uma coisa muito curiosa, que é o mais simples, que é: tu vives num mundo de dúvida. A tua vida é uma dúvida. E quem lida com as questões da ansiedade e a perturbação obsessiva-compulsiva não aceita as dúvidas da vida. Não aceita é incapaz de não controlar. E ele ensina algumas técnicas de aceitar essa dúvida. E então é muito essa lógica do próprio título, de na dúvida acredita que vai tudo correr bem, acredita que está tudo bem, dá um salto de fé. E é muito engraçado. Sem ser um livro, não tem a ver com religião, não é? Mas se calhar tem a ver com alguma espiritualidade, sim, de um conhecimento interior. Uma crença em ti próprio. Sim, é isso, é uma crença. Como é que eu hei de explicar? Porque é que se tu... É engraçado porque uma pessoa que lida com a perturbação obsessiva ou compulsiva acredita sempre que o pior vai acontecer, porque não mudar o foco para o outro lado, que o melhor vai sempre acontecer. Percebes? Isso é difícil, não é? Aquela coisa como: estou ansiosa com alguma coisa, não te preocupes, e eu às vezes até refilo: está bem, obrigada, agora disseste isso, estou ótima. Exato, tem calma. Sim, agora não, disseste mas aí isso. é diferente. Aí eu acho que aborda também isso: é aceitar esse desconforto, aceitar que isso está aí presente, mas não lidar com ele, deixá-lo estar lá e seguir o caminho, aceitar: ok, estou desconfortável, siga. Sim, para conseguires viver com esse desconforto. Sim, mas e não procurar dar-lhe um significado. Mas é tramado. É. Depois ele diz que há dois tipos de dúvidas, porque há a dúvida que é baseada o pensamento, que pode ser positiva no intelecto, e a dúvida baseada no medo, que pode levar ao tal ciclo de preocupação desnecessária. E aí tu estás no remoinho. Aí é que é a perturbação obsessivo-compulsiva. E ele tem uma técnica muito engraçada que me ajudou em alguns momentos, que foi, eu já não me lembro muito bem, ele tinha 3 perguntas ou 4, eram 3 ou eram 5, não sei. Entre 3 a 5 perguntas que tu tens quando tu estás a ter um pensamento que achas que é obsessivo, mas não tens a certeza se é obsessivo ou se é mesmo uma preocupação real. Ele diz que tu deves fazer essas 5 perguntas a ti mesmo. Tipo, se te causa desconforto, e é um desconforto a nível da ansiedade, portanto aquele aperto na garganta, etc. Depois tens mais outras questões, mas há uma que eu guardei na memória para sempre, que foi: se tu tens vergonha de contar a alguém. Quando tu tens vergonha de contar essa dúvida a alguém, é porque em princípio é obsessiva.
E é muito engraçado, ou seja, porque tu sabes que as outras pessoas não vão compreender aquilo que tu estás a dizer. Sim, vão dizer, estás maluco, ou que disparate. Sim, e não é tanta vergonha ou o medo das pessoas te dizerem isso, mas é tu perceberes, espera aí, se eu tenho vergonha em contar isto a alguém é porque isto já está num padrão de muito à frente, estás a perceber? Já não está naquele, estou a fazer o sinal das aspas, da normalidade. Sim. É muito engraçado, pá. E há muitos livros, e o Jeff Bell tem esse e tem o outro, sim, que tu disseste. O primeiro era sobre ele e este é para... Sim. E este é mais de ajuda. E é muito engraçado as artimanhas que as pessoas usam. Eu ouvi ver com certeza no OCD Inspired Approach, uma aproximação inspirada no OCD para viver com a incerteza. Sim, porque há essa perspectiva de que tu disseste, e é verdade, que não há cura. Há pessoas que se podem curar do OCD ou da perturbação obsessiva compulsiva. Eu não sou uma pessoa que está curada, mas que procura todos os dias, e acho que melhora, embora tenha os meus momentos, viver com essa dúvida e aceitar essa dúvida, que é do caraças. E quando é que tu percebeste que tinhas isso, que há um diagnóstico, há um nome para isso que tu sofres? Olha, eu lido com isto desde pequenino, não é? Mas só para aí aos 26, 27 anos é que... Eu fui aos 18 anos ao psicólogo na faculdade, e o psicólogo, hoje eu sei que ele me diagnosticou com a perturbação obsessiva compulsiva, mas não me disse. Ou seja, foi um bocado estranho, mas ao mesmo tempo eu acho que percebo o que é que ele quis fazer. Ele não me quis rotular, percebes? Okay. Mas ele explicou-me como é que funcionava o processo mental, e eu ia com as minhas dúvidas e ele normalizava as dúvidas e desconstruía as dúvidas e fez-me um esquema do ciclo de preocupação, do exagero, etc., do ruminar, que é um ciclo vicioso, não é? Tu não te queres preocupar, portanto procuras o alívio da preocupação através de reveres os teus atos, ou perguntas às pessoas, ou vais à net, ou seja o que for. Quando isso está aliviado, surge outra dúvida associada com isso, voltas-te a preocupar, voltas a procurar e estás sempre nisto. E ele ajudou-me um bocadinho, mas nunca disse que era uma perturbação obsessiva compulsiva. E depois eu deixei de ir a esse psicólogo, já não me lembro porquê, porque era puto e provavelmente fiquei melhor. E achaste que era só uma fase, tenho 18 anos e quero ir à noite. Sim. E depois, aos 26, numa crise grande, eu lá está, comecei a fazer muitas pesquisas no Dr. Google, mas pela primeira vez fiz pesquisas como deve ser, ou seja, pus os meus... Preciso trancar 4 vezes a porta antes de sair de casa. Não foi com isso, mas foi com as minhas dúvidas. E fui dar a fóruns sobre OCD, fóruns ingleses e americanos. Pá, e para mim aquilo logo aí foi uma libertação. Há pessoas que falam como eu. Sim, assim, incrível. Há um gajo do outro lado do oceano que pensa exatamente da mesma maneira que eu em relação a este tema específico. E então aí é que eu comecei a fazer terapia, não é? Fui um psicólogo que trabalha a área da ansiedade, comecei a fazer terapia, e foi aí que eu comecei a mandar vir os livros todos de perturbação, até workbooks, pá. Há workbooks de OCD. Que fazem exercícios? Sim, livros só de exercícios. Esse, por acaso, acho que é o único que eu nunca usei, porque já quando o recebi, eu encomendei numa remessa e eu já estava numa fase em que não senti necessidade de usar, mas ele está lá. Mas é engraçado porque é um workbook, é um livro onde tu tens quadros com padrões de pensamentos, a horas que tens, o que é que fazes, o que é que fizeste quando o tiveste, e não sei o que. É incrível, não? E há um padrão, há uma coerência? Sim. Se dormi menos bem ou se tive uma discussão... Ajuda, sim. Eu, por exemplo, estou mais obsessivo quando, e é engraçado que eu sei, quando a minha vida está com mais dúvidas, por exemplo, em termos profissionais. Imagina, eu não sei o que é que eu vou fazer, ou tenho um trabalho e não sei se vai correr bem, se vai correr mal, sabes, aquelas coisas normais. Sim. É quando eu começo a ter mais obsessões com os temas que me preocupam, fora da área do trabalho. É muito engraçado. E aí já sabes também... Eu já sei. Já sabes o que fazer. E, por exemplo, ele também fala neste livro, When in Doubt, Make Believe, do Jeff Bell, ele também fala na Rewind, Replay, Repeat. Não é? Ele diz que ele tinha que trancar várias vezes a porta da garagem. Ele diz, eu sei que estava trancada, mas eu tinha que ir confirmar se estava trancada. Sim. Tu consegues... Há também técnicas que te ajudam a deixar de fazer isso? O que me ajuda, eu sou aquilo que os americanos chamam o pure obsessive. Eu sou... É do nível alto. Exato. Há variantes, não é? Não, há graus. Eu, por exemplo, eu tive muita cena de lavar as mãos
Eu lavava as Antes do mãos. Covid, não é? Antes do Covid, sim senhora. Eu é que sabia a toda. E andava. E já tiveste? Hã? Já tiveste Covid, já. Ah, bravo. Tu tiveste. Também. Pronto. Quem é que não teve? Eu desconfio das pessoas que não tiveram. Elas próprias já estão desconfiadas. Pá, e eu tive muito a cena de lavar as mãos. Pá, era horrível. A pele das minhas mãos parecia neve, de tão seca que estava. Eu tinha as minhas mãos, eu sentia formigueiro nas mãos, das terminações nervosas estarem tão sensíveis que eu tinha formigueiro nas mãos. Toalhas sempre encharcadas em casa, de eu estar sempre a lavar as mãos. Mas estás a falar no passado, porque é que já passou? Porque esta era um tipo de obsessão mais física, mais presente, que tu consegues trabalhar mais com psicoterapia, com técnicas de exposição, onde vais... técnicas de exposição é, por exemplo, em vez de eu fazer... combinava com o meu psicólogo, e isto só pode ser combinado com o teu psicólogo que conhece, Sabe, não é? Que percebe. sabe quem é e que sabe quem tu és, e diz-te, ok, estás numa boa altura para começar a fazer isto. Eu, em vez de lavar 50 vezes, passava só a levar 30 e aguentava o desconforto das 30 e fazia isto durante uma semana, depois reduzia para 20. É um depois... detox? Sim, é uma espécie de detox. É tu perceberes que tu consegues lidar com o desconforto e que está tudo bem. O problema, eu tinha isto e tinha outras questões deste género, que são muito físicas, e então é mais fácil tu Mas não arranjas trabalhá-las. substitutos, ou seja, imagina, Tens que estar atento a vou isso. deixar de fumar, vou comer caramelos para... Mas isso, fumar é um vício, é diferente. Mas não estavas viciado em lavar as mãos? Mas não é um vício, é um como é que eu vou te explicar? Não é um vício, é uma necessidade. Tu sentes uma necessidade, mas não é uma necessidade química. Ou melhor, é uma necessidade química, mas não é uma necessidade que te foi imposta pela... O tabaco é o elemento que te vicia, não é? E aqui não é o lavar as mãos que me vicia, é o meu padrão de pensamento que me vicia no lavar as mãos, que depois pode ser substituído sim por outra coisa. Por isso é que tens que ter atenção. Isso é que eu pergunto, mas não se é uma substituis... dependência. Sim, podes substituir, tens é que ter atenção, não é? Tens que ter atenção. Eu digo a isto isso. porque tu falaste nas 50 vezes passa para 30, lembro da minha mãe, agora deixou de fumar, mas lembro da minha mãe, uma altura que achava que estava a fumar mais, então disciplinou-se, imagina, só a cada 2 horas. Portanto, às vezes dizia, apetece-me um cigarro, e olhava para o relógio, ainda não posso, ainda não passaram 2 horas. Então era pronto, passar dos 15 cigarros para os 10, não é? E aí também é Acaba uma por ser, disciplina. é quase uma é uma disciplina, é um compromisso que tens que fazer. Só que o puro obsessivo é uma pessoa que tem as obsessões só na cabeça. Por exemplo, eu estou sempre a pensar em sei lá, doenças, ou se tenho isto, ou se tenho aquilo, ou a rever situações que passei, em sensações corporais. Eu posso centrar o meu pensamento sem querer numa... Imagina, tu passo o dia inteiro a pensar na rótula e eu não consigo não pensar. É como se uma parte do meu cérebro estivesse sempre ali a pensar na rótula, e agora é uma merda porque eu vou ficar a pensar na rótula o resto Não, por acaso não. Mas E está ligado a hipocondríaco? pode ter, tem questões ligadas também. Isto é tudo, acaba por ser tudo um novelo, não E é? teres 3 filhas, como é que geres isso? Opa, por acaso melhor do que eu estava à espera. Boa. E também tens a tua mulher que te ajuda a equilibrar, sim, se calhar. Sim. Mas isto foi uma coisa que eu resolvi sempre fazer, foi nunca esconder nada. Nem em relação à Catarina, nem em relação às miúdas. As miúdas sabem quando eu estou desconfortável. Claro que eu não conto, olha, o pai está a pensar que vai morrer. Tá bem. Mas se calhar diz à Catarina. Isso digo. Tá bem, mas ainda bem. Mas às miúdas eu digo, olha, porque elas percebem. Eu digo, olha, hoje estou naqueles dias que a minha cabeça está aí para pensamentos idiotas. E estou um bocado desconfortável, mas olha, é vida, tenho que lidar com isto e vamos E não fazem fazer. uma brincadeira, um ritual. Oh, pai, agora tu fazes assim. Não. Elas deixam-me... Dão-te o teu espaço. Sim, dão-me o meu espaço. E eu também tento não isolar-me. Antes isolava-me, não é? Ficava sozinho, era bruto. Pois, e não podes, não é? Fico revoltado, sabes? Uma pessoa fica revoltada, fica cansada, e agora, mesmo que eu, às vezes, quando eu sou bruto, eu peço desculpa, porque sei porque é que estou a ser. E elas também já te conhecem. Sim, Bom. sim. E é bom, é importante seres aberto, Sim. até para elas perceberem porque é que o pai Claro. de repente reagiu assim. Será que é de mim, a culpa é minha? Não. E Não tem nada a ver. conhecem-te Elas sabem isso. muito É giro engraçado. que, pronto, este é o When in Doubt, Make Believe, do Jeff Bell. E outro livro que tu trouxeste, tem muita graça, porque isto é um autêntico regresso ao passado. E nós somos da era em que não havia Google. E há bocado disseste que ias ao Dr. Google. Então porquê? Porque foi o Diário do Adolescente com a Mania da Saúde, que eu me ri só de dizeres este livro. Porque isto era, no fundo era... Tu só conheceste esse livro? Claro, é da nossa geração. Isto Sim. era o miúdo que falava de acne, que falava de
Tinha a mania das doenças. Tinha a mania das doenças e eu identificava-me por isso. Pronto, e ele tinha, não era o Google, ele tinha um dicionário médico, onde depois escrevia tinha um diário onde escrevia as doenças e fazia o diário da irmã também espreitar. No fundo nós aprendemos com os nossos amigos, mas também com este livro. É muito engraçado. E esse livro ainda lá tenho, está lá guardado. E deste às tuas filhas, agora não se identificam? Não sei, agora já estão mais velhas, mas elas leem o Diário do Banana. Que é um bocadinho a versão atual deste livro. Mas o Diário da Banana é mais relacional, não é? Mais os miúdos da escola, é mais... Sim, este também... Este era muito virado para ele. Mas era muito virado para ele, sim. Era muito introspectivo, era um livro muito... E eu identificava-me imenso com a cena da mania da saúde, não é? Ele tinha medo das doenças. Com a cena de ser rejeitado pelas raparigas. Tinha acne. Sim. A cena de ser rejeitado os pelos a crescer. Exato. E depois, eu já não lembro como é que era em inglês, mas em português tem muita graça que ele chamava-se o Pedro de Dores. Já não lembrava disso. Eu fui reler, já não lembrava também. Diário do Adolescente com a Mania da Saúde. E esse é muito engraçado porque esse livro ficou... marcou-me mesmo, foi muito eu cheguei a escrever desse livro no meu diário. Eu tinha um diário que não escrevi durante muito tempo, mas eu lembro de chegar a escrever, porque eu tenho lá o meu diário e encontrei essas passagens, eu a falar, sinto-me exatamente como o Pedro no livro não sei o quê. Mas acho que isto se calhar, eu já tive algumas tentativas de filmes do nosso tempo que eu tento que os nossos filhos vejam, e há uns que já estão completamente ultrapassados, não dá, tipo o Never Ending Story. Epá, esse ainda não vi. Não, eu tentei mostrar aos meus filhos a achar que era o filme da minha vida. Esquece, mãe. Até os efeitos especiais tudo traquinho hoje em dia, não é? Não, sabes o que é que a minha do meio diz? A Maria Inês tem 9 anos. Quando vamos pôr filmes antigos, ela diz assim, tem má qualidade de imagem. Mas é uma geração bem habituada, já viste? Mas já vi com elas os Gremlins. Isso é giro. Epá, mas é super violento, eu já não me lembrava. Pois. É muito violento. É os Goonies. Os Goonies também. Gostaram muito dos Goonies, dos Gremlins. Não queriam ver o Caça-Fantasmas, então o que é que eu fiz? Isso já não tem bons efeitos especiais, lá está. Olha que tem, não é Gostaram? mal todo. Não vimos o da versão atual, o Caça-Fantasmas, o Legado. Sim, já não vi. É uma cópia do primeiro. Ok. Mas é atual. E eu pensei assim, ok, vão ver este... Vão gostar e vão querer ver o outro. Okay. E foi isso que aconteceu. Elas viram, gostaram, mas ainda não vimos porque a gente faz sempre umas sessões tipo ao fim de semana. Sim. E então se calhar para a semana vamos ver o Caça-Fantasmas. Isso é o esquema, nós fizemos isso com o Cobra Kai, o meu filho do meio também, o Diogo. Cobra Kai, Diogo tem 10 anos, adorou o Cobra Kai, então depois consegui impingir o Karate Kid. Foi o que eu fiz. E é muito estranho porque eles hoje estão velhos, que não são velhos, são da nossa idade, mas para os nossos filhos. Porque o Cobra Kai eu tinha que explicar, este é o não sei quê, este é o não sei quê. Mas então vais ter que ver. Exatamente, porque há flashbacks do Karate Kid, mas não percebiam tudo. É verdade. Isso mas pronto, mas nesse contexto, o Diário do Adolescente com a Mania da Saúde, eu adorava emprestar aos meus filhos, mas eu acho que já não vai pegar, porque não há telemóveis, não há Google, não há... Eu lembro de uma vez emprestei ao meu filho mais velho, porque tu dizias que não te foi incutida a leitura na tua adolescência ou na infância. Eu tento incutir aos meus filhos e não serve de nada. Não, do meio não consigo. Mas o mais velho já lê, tranquilo. Mas uma vez emprestei, ele gosta de policiais. Então ele, experimenta, que amor, um Agatha Christie. Esquece. Oh mãe, estes adultos estão a fazer um jogo à mesa. Uma festa e estão a jogar cartas, imagina, já chocado. Muito bom. Portanto, há coisas que já não dá. Referências ao telefone. Tipo, o telefone lá de casa tocou. Que é o telefone lá de casa? Olha, uma vez a minha história favorita do meu filho Vasco, o mais velho, era pequenino, era filho único, ainda tinha eu estava na sala e ele estava a afiar um lápis. Dizia, mãe, isto não funciona. E eu, filho, roda o lápis, não está a funcionar. Enfia o lápis como deve ser. Mãe, não está. Traz cá. Então era um rolo da Kodak, que o buraquinho é o diâmetro de um lápis. Pois é, o rolo da Kodak. Isto afia, não afia. Mas sabes que havia afias que eram um rolo da Kodak mesmo. Olha, então inspiraram-se nestas gafes. Porque o diâmetro era igual. Não, isto era mesmo um rolo que eu tinha lá para casa por revelar, ou já nem sei. É engraçado porque eu li esse livro, eu não gostava nada do Clube dos 5. Sim, ok. Nunca gostei. E havia outros que eu lia porque era uma espécie de jogo que era, acho que se chamava Dungeons and Dragons. Sim, o Marmório adorava isso. Mas não era o jogo de tabuleiro. Era livro? Era um livro. Tinha umas cartas.
Opa, eu acho que vinha com um dado e depois tu imagina, tu estavas a ler o livro, tu és a personagem do livro. Eu acho que era Dungeons Não era o and Magic? Não, isso é cartas. Pois é, estou a confundir. Acho que era Dungeons and Dragons, acho que era o nome da coleção, em que basicamente tu eras o herói e depois dizia assim, e vais a caminhar pelo castelo, vais para a porta da esquerda ou vai da direita? Se fores para a direita, vai para a página não sei o quê, não sei o quê. Se fores para a esquerda, vai para a página não sei quanto. Então tu passavas o livro todo a folhear o livro, porque tu é que orientavas a história. Mas tu, se fosse para a página da esquerda, não ficavas a dizer, vai, tu tens para da direita e fazia. Às vezes acontecia, claro, sim. Claro, sim. a ver as duas soluções. Sim, eu não jogava com os dados, eu fazia aquilo conforme para ler o livro. Ora bem, queria ver tudo, não é? Sim, claro, sim. Olha, e mais um livro que já nem vamos desenvolver, até porque tem graça aqui a coincidência que trouxeste o George Orwell, do George Orwell, o 1984, que escrito em 48, e tem duas convidadas que já me falaram neste livro. Foi no episódio número 10 a Isabel Saldanha, e a outra até fazia o caldinho. A Isabel Saldanha falou nesse livro, no 84. E outra convidada que eu até fazia o caldinho, mas ela é casada, Catarina Raminhos. Também, ela a tua mulher trouxe este livro, no episódio 12 foi. Sabes que a gente, provavelmente eu li esse livro na faculdade. Olha, a Catarina também. Então foi nessa altura que nós lemos os dois e eu ainda não tinha os hábitos de leitura incutidos na faculdade e eu lembro-me de ter gostado muito, e acho que foi o único romance que eu li. Eu só leio livros técnicos. E é distópico, não é? Vem um romance, é uma distopia. Sim, é Big Brother. Sim, é um Big Brother, é uma visão... E marcou-te? Sim. Eu tenho a imagem, é muito engraçado, tenho a imagem dele ser atacado pelas ratazanas. E ficaste perseguido com isso. Sim, porque a tortura a que ele era submetido era muito presente. E eu lembro que se fez um filme de 1984, acho eu. Nunca cheguei a ver, não sei. Eu tenho a ideia que foi feito e que iam fazer um remake e eu pensei, o remake deve ser fixe, mas acho que depois nunca mais fizeram, porque o livro é incrível, o livro é muito bom e não é assim tão longe, e muita gente diz isso, é verdade, não é muito longe é assustador, da realidade, é assustador. Escrito em 48. Aliás, era para se chamar, eu tenho aqui a cábula, espera. O autor queria que o livro se chamasse O Último Homem da Europa, só que o editor queria mesmo um nome mais apelativo. Então, quando estavam em 1948, trocaram só os números, chama-se, para mostrar que esta possibilidade não estava longe. E de repente estás em 2022 e dizes o mesmo. Sim. É assustador. Sim, é mesmo. É um bom livro para quem ainda não leu, e eu acho que já muita gente o leu. Eu acho que até se reler, porque hoje vais ler hoje vai ter outro significado completamente diferente. Não é completamente diferente, mas ganha um novo significado. Agora tenho outras coisas técnicas para ler. Olha, e vou dar-te um livro. Vais-me dar uma mochila? Pensei que isto não é uma mochila. Isto é a minha mochila do podcast, trago sempre com um livro escondido. Vais-me dar o teu, o juvenil. O meu juvenil, eu estou tramada. Vou dar um livro que se chama Tudo o que aprendi com as minhas filhas, da Catarina Raminhos. Tenho 20 em casa. Então anda cá, vou-te dar outro. Tenho 20 em casa deste. Mas já agora aproveito para dizer, a Catarina Raminhos escreveu este livro, o título diz tudo o que aprendi com as minhas filhas, desde que pintar unhas é empoderamento, camisas largas dá-se um nó, isso é engraçado. Eu só tenho rapazes, portanto não tenho essas dicas. Mas eles não te dão dicas? Não. Reviram olhos. Não, olha, vou-te dar um livro. Agora vamos lá ver. Assombro. Chama-se Assombro. Vou dar primeiro um contexto. Então, pronto, o Assombro é do Richard Powers. Venceu o Pulitzer, best-seller do New York Times. Imensas nomeações, eu ligo imenso a isto. Booker Prize, National Book Award, Andrew Carnegie Medal. E foi considerado um dos melhores livros do ano. E este autor, o Richard Powers, já tinha outro livro que se chama The Overstory, que é uma distopia em que são vários estranhos, são nove estranhos que se juntam devido a uma catástrofe natural. E juntos têm de salvar o mundo, mas é tipo um cientista que descobre que as árvores comunicam, uma mulher que foi eletrocutada mas ressuscita para estar neste encontro, enfim. Esse livro, o The Overstory, vendeu mais de 1 milhão e ganhou o Pulitzer também em 2019. E segundo o Barack Obama, isto fez mudar a forma como ele pensa sobre a Terra e o nosso papel no nosso planeta. E também a autora Anne Patchett diz, é um dos melhores romances, ponto. Portanto, isto foi a crítica ao Overstory. Então porquê é que não me deste esse? Para te contextualizar, tens toda a razão. Vou-te explicar porquê. Porque sai agora o Assombro,
que é outro dele também incrível, já disse os prémios todos, Já não estou é? a ver aqui a sinopse. Noutro ângulo, como é que um pai explica a um filho a verdade e as ameaças do nosso planeta? Como tripai que tu és, e homem preocupado, achei que irias gostar. Agora, não quero aumentar as tuas preocupações. Não. Assombro. Richard. Estou aqui, sim, estou a gostar aqui da... E a capa é linda. Sim, é muito gira. Pronto, e é Mentira. isto. Obrigada. Olha, obrigado eu. Gostei muito. Eu também, foi divertido. Vamos continuar a conversar. Exatamente, Desliga isso. vamos desligar aqui. Então pronto, quem ficou aqui interessado neste assunto muito importante, e o Raminhos tem falado sobre isso muitas vezes, When in Doubt, Make Believe, do Jeff Bell, e pronto, Diário do Adolescente tem graça a dar aos nossos amigos, e o 1984, do George Orwell. A Isabel Saldanha no número 10 e a Catarina Raminhos no número 12 falam sobre isso. Convido Raminhos a ouvir o episódio da tua mulher. Com certeza, vou ouvir. Obrigada, até para a semana a mais.